De todos os investimentos do Brasil, o que mais gera oportunidade para atrasar a sua vida é fundo imobiliário, os famosos FIIs. Eles são queridinhos dos brasileiros e eu não sou contra FII não, tá? Deixando bem claro. Mas pensa no investimento que é cheio de pegadinha. Até dá para investir em fundo imobiliário de uma forma que seja benéfica para sua carteira, mas tem muitos erros que, se você cometer, vão te custar décadas. Fica até o final que eu vou te mostrar dados que ninguém junta num vídeo só. Os mitos mais repetidos sobre FIIs e como usar fundo imobiliário do jeito certo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raquel Zuc Silveira, sou mestre em economia, especialista em investimentos e falo sobre dinheiro de um jeito que você entende. Antes de entrar nos dados, deixa eu te explicar rapidamente o que são fundos imobiliários para quem está chegando agora. Um FII é uma forma de investir em imóveis sem precisar comprar um imóvel inteiro. Você compra cotas de um fundo que é dono de galpões, shoppings, lajes corporativas, hospitais e todo mês recebe uma parte do lucro que esses imóveis geram. E você recebe isso através de dividendos. Esses que eu mencionei agora são FIIs de tijolo com operações em imóveis físicos. Mas também existem os FIIs de papel, que são essencialmente renda fixa. Em vez de comprar e alugar imóveis físicos, eles investem em dívidas do setor imobiliário, tipo CRIs, LCIs, e o fundo empresta dinheiro para o mercado imobiliário e recebe juros por isso. Também gera dividendo mensal, só que a lógica por trás é diferente. E por que FIIs chamam tanta atenção? Eles são obrigados por lei a distribuir dividendos e esses dividendos são isentos de imposto de renda para pessoa física. Dinheiro limpo na conta todo mês e de forma bem previsível. E para quem nunca investiu em renda variável, fundos imobiliários são a porta de entrada perfeita. Você sai da poupança, do CDB e de repente tem um ativo que oscila um pouco, mas te paga todo mês, o que é um baita incentivo. E a atividade imobiliária é tangível, você consegue ir lá e ver o galpão, o shopping, entender a lógica por trás. O dividendo mensal dá aquela sensação gostosa de renda passiva caindo na conta. Além disso, fundos imobiliários ajudam o iniciante a se acostumar com a volatilidade da bolsa de um jeito mais suave. O preço da cota sobe e desce, mas de um jeito menos brusco que uma ação. E o dividendo continua pingando mês a mês, ao contrário de ações que pagam em um calendário mais espaçado. Isso tudo dá uma sensação de segurança que ações não dão. Eu mesma já investi bastante em FIIs, não sou contra essa classe de ativo. O problema é quando a pessoa acha que FII é um bom ativo para crescimento de patrimônio. Quando ela concentra a carteira dela em FIIs, achando que está fazendo o melhor investimento para acumulação patrimonial. Ou pior, quando ela gasta os dividendos todo mês, achando que está vivendo de renda e que o preço da cota vai se atualizar pela inflação. É aí que a conta não fecha e os dados são chocantes. Vamos começar ilustrando a performance de um índice chamado IFIX. Ele é o índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários mais negociados na Bolsa Brasileira e contém na cesta vários dos FIIs mais queridinhos do mercado. Ele existe desde 2012 e é um índice de retorno total, ou seja, já considera o reinvestimento dos dividendos. É o melhor cenário possível para os FIIs. Vamos comparar agora a performance dele com dois investimentos bem comuns em renda fixa: CDB a 100% do CDI e poupança. Olha esse gráfico. De setembro de 2012 até meados de março de 2026, o CDI performou 246%, IFIX 150% e a poupança, que é isenta de imposto de renda, 128%. O IFIX, mesmo considerando os dividendos reinvestidos, perdeu para o CDI. E não foi pouco, foram quase 100 pontos percentuais de diferença no acumulado. E com o investimento a 100% do CDI não tem volatilidade, não tem risco de marcação ao mercado e ainda conta com proteção do FGC até R$250 mil. Se alguém nessa época tivesse investido nos FIIs mais negociados da bolsa e gastado os dividendos em vez de reinvestir, o resultado teria sido inclusive pior que o IFIX, possivelmente pior que a poupança. Agora, você pode argumentar que eu peguei um período injusto que beneficiou a renda fixa? Tudo bem, vamos ver então como é que os FIIs se comparam com outras opções de renda variável. Começando pela nossa bolsa, a Bolsa Brasileira medida pelo Ibovespa, um índice que é composto pelas ações mais negociadas da B3 e que também considera o reinvestimento dos dividendos. O IFIX, com dividendos reinvestidos, entregou 155%, como você viu, e o Ibov, no mesmo período, 223%. E isso é de se esperar mesmo, porque a natureza desses dois ativos é totalmente diferente. Um FII é, em essência mesmo, um coletor de aluguel, um negociador de imóveis.
Ele tem imóveis, distribui a renda e ponto final. Já uma empresa tem mais potencial de crescimento, ela reinveste o lucro, lança produtos, expande para novos mercados, ganha eficiência, pode se alavancar com dívida. Com o tempo, o valor de uma empresa pode se multiplicar de um jeito que um FII simplesmente não faz. Em compensação, esse potencial de maior retorno das ações, medidas pelo Ibovespa aqui, teve mais volatilidade, ou seja, mais sobe e desce, mais variação de preço. Por isso eu disse no início do vídeo que fundo imobiliário é bom para iniciante. A média no período foi uma volatilidade de 7,9% para os FIIs, enquanto para o Ibovespa foi de 23%. Muito mais variação de preço e isso traz também mais angústia. Mas no final entregou mais resultado. E o que isso te mostra até agora? Que FII é ruim? Não, calma. Significa que FII tem um papel específico na carteira e você já vai entender qual é. E a Bolsa Americana? Eu sei que parece até meio injusto, porque como você viu, os FIIs já perdem até para as ações brasileiras, mas só para ilustrar o tamanho do abismo, porque ambos pertencem à classe de renda variável e disputam esse lugar na carteira de muitos investidores. Enquanto o IFIX entregou 155%, o IBOV de 223%, a Bolsa Americana em reais entregou mais de 1.100% no mesmo período. É outro universo. E até pouco tempo atrás, investir no exterior era complicado, super inacessível. Você precisava tirar dinheiro do Brasil, abrir uma conta lá fora, lidar com o câmbio, uma mega burocracia. Mas desde 2021, isso se tornou muito mais fácil, tanto via corretoras americanas, feitas para brasileiros como a Avenue e a Nomad, quanto via ETFs negociados na própria Bolsa Brasileira, sem ter que tirar o dinheiro do Brasil, inclusive nesse último caso. Eu tenho um guia gratuito de ETFs de renda variável que aborda ETFs nacionais e internacionais e o link está aqui na descrição, onde você pode ver vários exemplos de como fazer isso na prática. Mas voltando ao ponto dos fundos imobiliários, o que eu quero que fique claro aqui nessa comparação é a dimensão do custo de concentrar sua carteira em FII e ignorar o resto. Agora, alguém pode argumentar: ah, Raquel, mas o IFIX é uma média. Se eu escolher os FIIs certos, eu ganho de todo mundo. Primeiro, o IBOV e SP500 também são médias. Mesmo assim, vamos testar essa tese. Peguei dois dos FIIs mais queridinhos do Brasil, HGLG11 e BTLG11. Ambos são FIIs de tijolo, de logística, muito bem avaliados, com um histórico longo e uma excelente performance. Aqui parece que a coisa já começa a melhorar, né? HGLG11 com quase 400% de retorno, e o BTLG11 com 264% de retorno, performando melhor que o Ibovespa. Esses números são excelentes, batem CDI, IBOV e parece que a tese do FII bom ganha de tudo funciona. Só que tem um problema nesse tipo de afirmação. Você não tem bola de cristal. É impossível saber quais FIIs vão ser os mais rentáveis da próxima década, porque retornos passados não são garantia de retorno futuro. Inclusive é bem o contrário, porque tudo tende a reverter à média. E é bem injusto pegar os FIIs que mais renderam e comparar com índices de ações. Se fosse para comparar, a gente teria que pegar então as ações que mais renderam e aí o resultado seria bem diferente. É só observar os resultados de Nvidia em reais, lá dos americanos, VEG aqui do Brasil. Fazer seleção de dados passados com base no vencedor não é um argumento válido. Mas muito mais importante que ficar um debate do que rende mais, eu quero desfazer aqui um mito que é muito repetido sobre fundos imobiliários e essa talvez seja a parte mais importante desse vídeo. A narrativa é a seguinte: os contratos de aluguel são corrigidos pelo IPCA ou IGPM, que são índices de inflação, então o preço da cota do FII naturalmente acompanha a inflação. E os dividendos que você recebe, portanto, são retorno real, um ganho que vem acima da correção da inflação. Essa crença de que você pode gastar os dividendos com tranquilidade enquanto o preço das cotas se ajusta pela inflação é a mentira mais perigosa que te contaram sobre FIIs. Se isso fosse verdade, a valorização só do preço da cota do HGLG11 deveria ter, no mínimo, acompanhado a inflação. E não é bem assim o que aconteceu. Deixa eu te mostrar. Quando você investe em renda variável, o seu retorno vem de duas fontes: a variação do preço da cota e o pagamento de dividendos. Somando esses dois, a gente tem o que se chama de retorno total. Esse site aqui, o Coifin, consegue separar essas duas coisas. Então a gente vai olhar primeiro só para o price return, ou seja, quanto o preço da cota se valorizou sem considerar os dividendos. Esse aqui é o cenário de quem recebeu os dividendos dos FIIs e gastou, e está então representado nesse gráfico aqui de baixo. Em quase 15 anos, o HGLG11 valorizou só 50%, enquanto o BTLG11, 5%. Isso aqui em relação ao preço da cota, sem os dividendos. Agora, olha o retorno total.
com dividendos reinvestidos. O HGLG11, 533%, enquanto o BTLG11 rendeu 410%. Perceberam o tamanho do problema? A maior parte do retorno desses FIIs veio dos dividendos, não da valorização do preço da cota. Então, se você gastou os dividendos, o seu resultado foi muito ruim. E não deu nem de perto para cobrir a inflação do período. De curiosidade, a inflação acumulada nesse período foi de aproximadamente 125%. Ou seja, em termos reais, quem gastou o dividendo não só não acompanhou a inflação, perdeu o poder de compra. A cota que você achava que estava se ajustando encolheu quase pela metade em valor real. Lembrando que a responsabilidade pela acurácia dos dados é integralmente do site, que é um site bastante utilizado mundialmente para verificação de preços ao redor do globo. Então, quando alguém te diz que dá para viver de renda com FII gastando todo o dividendo porque imóvel acompanha a inflação, cuidado. Para onde vai a correção inflacionária dos imóveis nos FIIs? Para o dividendo. Quando o gestor do fundo vende um galpão com lucro ou ajusta o aluguel para cima, esse ganho de capital é distribuído como dividendo. Pela lei brasileira, FIIs são obrigados a distribuir pelo menos 95% do lucro, ou seja, o fundo esvazia a valorização da cota e joga esse dinheiro na conta do cotista. Se a correção inflacionária do patrimônio está sendo entregue dentro do dividendo, gastar esse dividendo é literalmente consumir a proteção inflacionária que deveria preservar o seu capital. Exatamente por isso, reinvestir os dividendos não é otimização, é o mínimo necessário para manter o poder de compra do que você investiu. Então não é para investir em FIIs? Calma, eu vou te ensinar como investir em FIIs e usar isso a seu favor. Primeiro, já ficou óbvio, se você está na fase de acumular patrimônio e quer investir em FIIs, você é obrigado a reinvestir os dividendos. Pega o dividendo que caiu na conta e compra mais cotas para corrigir a inflação e deixar os juros compostos trabalharem. Os motivos você já viu no capítulo anterior. Segundo, use FIIs pela descorrelação. O que é isso? Correlação é quando dois investimentos se movem juntos. Quando a correlação é alta, os dois sobem e caem ao mesmo tempo, ou seja, se um vai mal, o outro vai junto. Quando a correlação é baixa, cada um faz seu caminho. Se for zero, por exemplo, quando um cai, o outro não se mexe. Se for abaixo de zero, quando um cai, o outro sobe. E isso é ótimo para você. É o que chamam de único almoço grátis dos investimentos, porque permite que você reduza o sobe e desce da carteira, nessa volatilidade, sem reduzir o seu retorno esperado. Essa tese, inclusive, ganhou um Nobel de Economia, viu? E é bem antiga. E olha esses dados de correlação aqui. A Bolsa Brasileira e os FIIs têm correlação de 0,38, super baixa. FIIs com a Bolsa Americana, 0,04, praticamente zero. Significa que quando a Bolsa Americana cai, os FIIs não caem junto, e vice-versa. Lembra do vídeo sobre Bolsa Brasileira? A gente comentou lá que a descorrelação é o que faz a carteira ficar mais estável. FIIs entram exatamente nessa lógica, não para serem o melhor investimento da carteira, mas para suavizar como um todo. Terceiro, não começa a investir em fundo imobiliário e para por aí. Se você é iniciante, começar com FIIs faz sentido. É mais fácil de entender, tem menos volatilidade, o dividendo mensal ajuda psicologicamente. Então é uma boa porta de entrada para a renda variável. Mas conforme você ganha experiência, diversifica mais. Adiciona ETF de bolsa brasileira, de bolsa global. Não fica investindo só em FII achando que é o melhor dos mundos, porque você pode estar sacrificando, e muito, o seu caminho até a liberdade financeira. Afinal, como você viu, FII não é o melhor instrumento de acumulação patrimonial, mas sim de renda. E se você não está aposentado, você não quer focar em instrumentos de renda, mas sim de valorização. Para aprender a fazer essa combinação e montar uma carteira diversificada de um jeito que faz sentido, entendendo o papel de cada classe de ativo, quanto colocar em cada uma, como fazer isso na prática para o seu perfil e seu momento de vida, acesse o Como Investir do Zero. É um treinamento muito prático para quem quer atalhar e começar a investir ainda hoje. Direto ao ponto, com carteiras exemplo para você começar e guias práticos para você nunca mais errar. Em menos de 3 horas, você aprende como começar a construir patrimônio de forma segura e eficiente, mesmo que você nunca tenha investido nada na vida. O link está aqui na descrição. Se esse vídeo abriu seus olhos sobre FIIs, se inscreve no canal. Aqui a gente fala de dinheiro de forma simples, com dados, sem medo de contrariar o senso comum. E se você conhece alguém que está concentrando tudo em FII, achando que é o melhor investimento do mundo, manda esse vídeo. Pode evitar um erro muito caro. Até o próximo vídeo.